gente está com uma aula aqui sobre gráfico de uma função, aula nova do canal, bora lá. Eu construí para vocês aqui dois gráficos, e ambas as funções são do segundo grau, então esses gráficos são de funções do segundo grau. O que é uma função do segundo grau? Eu tenho a minha função de x, né, f de x é igual a x ao quadrado, f de x em que o expoente do x é o 2. Então esse expoente que determina o grau da minha função, ok? Então é bem simples essa função do segundo grau. Todo gráfico da função do segundo grau ela vai dar uma parábola, que é como se fosse uma forma oval, né, cortada pela metade. Então ela vai dar uma parábola ou voltada para cima ou voltada para baixo. Ela vai ser voltada para cima quando o meu coeficiente... O que é o coeficiente? O meu coeficiente da minha incógnita for positivo. O que é o coeficiente? É o número que está antes, é o que quantifica a minha incógnita. Quanto x ao quadrado eu tenho aqui? Eu tenho 1, né? Aqui do lado do x não aparece nada, mas tem 1. Esse 1 é o quê? Positivo ou negativo? Aqui no nosso caso, como não aparece nada, ele é positivo. Então, a parábola, o gráfico da minha função, ele vai ser com a parábola voltada para cima. Agora aqui, o coeficiente, o que quantifica quantos x ao quadrado eu tenho? Eu tenho menos x ao quadrado. Eu tenho menos 1x ao quadrado. Aqui embaixo, aqui do lado não aparece nada, mas tem 1. Então, o meu coeficiente é menos 1. Então, como o meu coeficiente é negativo, o gráfico da minha função ele vai ter a parábola voltada para baixo. Ok? Vamos para o próximo agora. A gente tem uma função bem simples, que ela nos diz que a função de x vai ser igual a ele mesmo. Ou seja, se eu separei uma tabelinha aqui para vocês, se eu colocar o menos 1 no lugar do x, como é que vai ficar? A função, quando x vale menos 1, ela é igual a menos 1. Isso vai acontecer com todos os outros termos, quer dizer, vão ser iguais, né? Então eu vou só repetir aqui, ó, e formar os parzinhos. Colocando esses pontos no gráfico, como que vai ficar? O menos 1 para x, menos 1 para y. Então eu coloquei aqui no gráfico, ó, o menos 1 para x, né? X menos 1, e o menos 1 para y, que está aqui embaixo. Então menos 1 para y, menos 1 para x. Então se você juntar os dois pontos aqui, ó, eles vão se encontrar mais ou menos aqui. Beleza. Daí o segundo ponto é o 0, 0. Vocês sabem que o 0, 0 é a origem do gráfico. Então é o ponto onde eles se encontram. É o ponto bem no meio aqui, ó, do centro. E o último ponto é o ponto 1 para x e 1 para y. Então eu tenho aqui 1 para x e 1 para y. Então ele vai gerar um ponto aqui também, ó. E o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai formar uma reta, né, que passa pelos 3 pontos. Então, sempre o gráfico, quando a função corresponder a ela mesma, né, quando a função de x for igual a ele mesmo, ele vai ser uma reta que passa pela origem, pelo ponto de encontro da reta x e da reta y, certo? Ele vai ser sempre essa reta que passa aqui na diagonal, ok? O último gráfico, tá? Que é o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Essa função tem umas peculiaridades, porque o que ocorre? Aqui no denominador, vocês sabem que eu não posso colocar o algarismo zero, porque daí não existiria, certo? Não consigo dividir 1 por nada. Então eu consigo colocar valores próximos ao zero aqui, como vocês notaram. Eu comecei pelo menos 2, menos 1 e menos meio. Como que se comportou? Bora lá então. Se eu coloco menos 2 no lugar do x, eu vou ter 1 dividido por menos 2. Ou seja, o mais de cima com o menos de baixo, vocês sabem que é menos. Então é menos 1 sobre 2, né? Aqui ó, menos 1 sobre 2, menos meio. Ok. Se eu coloco o menos 1, eu fico com 1 sobre menos 1. 1 dividido por 1 é 1. Mais de cima com menos de baixo também dá menos. Então sempre que eu tiver divisão pelo número negativo, eu vou ter o número negativo. Então eu vou ter menos 1, né? A única peculiaridade aqui é se eu coloco o valor menos 0,5. Por quê? Porque daí eu vou ter o valor 1 dividido pelo quê? Pelo valor menos 0,5. E agora, como que eu faço essa divisão aqui? Então, eu vou ter que multiplicar os dois lados por 10, né? Para poder eliminar essa vírgula aqui. Então, para poder eliminar essa vírgula, eu multiplico esse lado por 10 e elimino essa vírgula. E aqui, multiplicando por 10, eu acrescento um zero. Então, eu terei menos 5 que dá 10. Menos 5 vezes que número que dá 10? 5 vezes quanto que dá 10? 5 vezes 2, 10 para 10, 0. 5 vezes 2? 2 vezes menos 5 vai dar 10? Não, né? Tem que ser menos 2, né? Porque menos
menos vezes menos, eu vou chegar no mais aqui do 10. Então, a minha resposta aqui ela vai ser negativa também, ok? Então, como que vai ficar agora? A gente coloca os pontos no gráfico, né? Quando x vale menos 2, x vale menos 2, o y vale menos meio. Então, cadê o y menos meio? Vamos achar o menos meio aqui, ó, menos 1. Então, o menos meio ele vai estar mais ou menos para cá, né? Vamos colocar aqui menos 0,5, só para vocês poderem entender. Então, juntando aí as duas coordenadas, eu vou ter mais ou menos esse pontinho aqui, ok. Quando x vale menos 1, o y vale menos 1. Então, isso é bem simples, né? Menos 1, eu só junto os dois pontos aqui. E o último, quando o x vale menos meio, o y vale menos 2. Vamos achar o x menos meio. Aqui está o 1, né? Menos 1. Então, menos meio ele vai estar mais ou menos aqui no meio, né? Beleza. Então, o y vale menos 2. Então, o y menos 2... Só a gente colocar a coordenada aqui, ó. Ficou meio torto aqui, mas tudo bem. Só para vocês entenderem. Como que vai se comportar o gráfico dessa função? Ele vai fazer uma curva aqui, ó. Certo? Então assim que vai se comportar o gráfico da função 1 sobre x. Ficou meio arcaico aqui, tá? Ficou um pouco fora da escala, mas para vocês entenderem o conceito é super interessante. Ok, galera? Beleza, valeu, até a próxima. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Estudem esses gráficos simples, porque eles são super importantes para vocês entenderem a compreensão, para vocês compreenderem os limites também lá na frente através dos gráficos, ok? Valeu, galera, falou, até a próxima.